Para você que não me conhece ainda, meu nome é Mailine e aqui nesse canal a gente bate um papinho sobre a vida. E hoje a gente vai falar sobre envelhecimento. Bora! Galera que cresceu na década de 90, nós estamos envelhecendo, né, meu povo? Pois é, a idade chega. Ultimamente eu tenho pensado nesse assunto e eu tenho refletido um pouco sobre isso. Na verdade, eu comecei a pensar mais sobre isso o ano passado, porque me veio algumas questões, me veio alguns pensamentos em torno, né, dessa dinâmica aí. E assim, esse vídeo, eu não sei nem exatamente para que rumo vai esse vídeo, que nem roteiro eu fiz, nem nada, eu só tava pensando no assunto e eu sentei aqui para falar, assim, como eu tenho me sentido com relação a isso e não sei, trocar uma ideia com vocês, saber também como vocês estão se sentindo, o que vocês estão pensando sobre isso. Naturalmente, todos nós iremos envelhecer, né? Faz parte da vida, é a dinâmica da vida. Se você não quer morrer jovem, então você vai envelhecer. Como que a gente lida, como que a gente olha para isso de forma mais natural, mais leve, sem fazer disso uma grande questão para a nossa caminhada aí, né? Porque envelhecer, para algumas pessoas, sim, vai ser uma grande questão, vai ser muito difícil, principalmente para aquelas pessoas que lidam com a imagem, né? Que a imagem é como posso dizer, é um produto delas ali, né? Um produto de trabalho, de vida. Então, nesse sentido vai ser difícil, mas até para quem não trabalha, né, diretamente com a imagem, também vai ter alguma dificuldade. Porque a velhice, não no sentido pejorativo, tá, gente? Não é no sentido pejorativo da palavra, mas real ali mesmo. Ela vai nos colocar num novo modo de viver. E se é um novo modo de viver, então a gente não sabe como será esse modo. A gente vai ter que descobrir à medida que a gente vai envelhecendo e vai estar entrando aí nessa dinâmica. Então, é um desconhecido, né? Como que vai ser isso? Como que eu vou lidar? Como que eu vou me olhar no espelho e vou me reconhecer? Como que vai ser o meu dia a dia, a dinâmica da minha vida no meu dia a dia, fazer minhas coisas, construir os meus projetos, será que vai ser igual? Será que eu vou ter o mesmo ânimo, o mesmo vigor para fazer acontecer, o mesmo olhar curioso para a vida? Será que eu vou ter a alegria ainda de viver e de explorar? São muitas perguntas e acho que acaba trazendo também uma certa inquietação, né? Não sabemos, a gente não sabe como é que é. Então eu tenho pensado muito nisso e olhando para a minha vida, como que eu estou vivendo agora, o que eu estou construindo agora para que essa velhice seja o mais saudável possível, tanto fisicamente quanto mentalmente e espiritualmente também, né? Então estou fazendo a parte que me cabe até o momento, que é me alimentar bem, me exercitar, tentando me enriquecer intelectualmente, né? Sei que me falta muito ainda, vou ter que caminhar muito, mas tentando me enriquecer minha vida intelectualmente, espiritualmente, psicologicamente. Então é toda uma gama de coisas, né, que envolve isso. Então eu tenho tentado me movimentar de uma forma que eu chegue nessa velhice e eu tenha recursos para lidar com ela de uma forma mais leve possível, dentro das minhas limitações que eu não sei até o momento quais serão. Um ponto que me traz uma grande inquietação, são vários pontos na verdade, mas um que me traz muita inquietação é o medo da doença, da limitação, de não ter autonomia física, de não ter autonomia mental, de ficar totalmente dependente de alguém, da minha família,
Eu sei que a minha família, se for o caso, Deus me livre, mas assim, se for o caso, minha família é, vai cuidar muito bem de mim. Eu sei que eu vou ter amparo e vou ter amor, mas não é uma coisa que eu gostaria. Eu acho que não é uma coisa que ninguém gostaria. Não quer dizer que a doença não pode vir agora, né? Mas como a gente está aqui partindo do ponto de vista da vida na velhice, eu entendo que acaba sendo mais difícil essa questão da limitação imposta pela doença e mais penoso, né? Porque o idoso se fragiliza mais, o corpo acaba se fragilizando mais, as limitações acabam sendo maiores, né? Então, eu tive uma avó que, né, já faleceu e ela ficou doente. Graças a Deus foi muito rápido, assim, o período dela ter ficado doente, no sentido de que ela sofreu menos. Mas o período que ela ficou, assim, na cama foi bem triste, foi bem difícil, assim, para todo mundo e com certeza para ela bastante. Então, esse é um dos medos que me inquietam. Eu tenho muito medo também da falta de recursos, de chegar na velhice e não ter recursos financeiros para ter uma vida confortável e conseguir me manter bem e dignamente com ali, né, o meu dinheiro. Isso, não pensava nisso antes. É um dos grandes erros da juventude, né? Mas comecei a pensar nisso agora, né? Devido a tantas coisas, né, gente? Você vai amadurecendo, seu olhar vai se expandindo e você vai olhando a vida até mais, de uma forma mais prática. Então, essa é uma das minhas inquietações também. Posso falar depois da minha relação com o dinheiro, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Também não sei como vai ser a questão da aparência física, como eu vou me ver, como eu vou me reconhecer em frente ao espelho, como que vai ser ver, né, o meu rosto modificando o meu corpo, como que isso, que impactos isso, quais impactos isso isso vai trazer, né, para minha vida, para o meu psiquismo, para o meu existir, sabe? Porque são tantas coisas, eu acho, são tantas camadas envolvidas. Essa questão da beleza mesmo, principalmente para a mulher, é uma cobrança tão cruel, tão, tão, tão dura, sabe? De atravessar. A gente tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre linda, eternamente jovem, o que é impossível. E aí a gente tem medo, tem insegurança, não sabe como que vai ser, porque a ideia da beleza é ali tem ali um ideal fechado. É isso que a gente conhece, que a nossa mente conhece. Então, como que a gente trabalha com o que é diferente, com o que sai, né, dessas convenções. Então, como que vai ser? Eu penso nisso, sabe? Os meus cabelos brancos já estão chegando bastante, inclusive. E assim, eu não pinto ainda o meu cabelo. Eu tô aqui com os meus cabelos brancos de boa. Eu não gosto de ter os meus cabelos brancos, mas eu não pinto porque até o momento não tem sido uma grande questão assim na minha vida. Eu consigo lidar com eles de boa. Não gosto, mas consigo lidar tranquilamente. Talvez no momento futuro aí eu acabe pintando, mas no momento tá aqui uma relação sustentável. As ruguinhas também, né, já estão chegando. Eu vou fazer 39 anos e assim eu tive uma juventude daquelas bem desligada. Eu não sabia nem o que era um skincare na vida, não bebia água, às vezes eu bebia um mísero copo de água por dia, tomava sol adoidado, tava nem aí, nem não ligava pra nada. Então, em algum momento a conta chega, né? Mas assim, são questões que eu fico pensando, né? Como que vai ser olhar para tudo isso? Como que eu vou lidar?
Será que eu vou ter a mesma alegria que eu tenho agora? Porque assim, eu posso ter muitos problemas, muitos conflitos, muitas coisas, mas na minha essência, assim, na minha, o meu verdadeiro ser, o meu verdadeiro eu é alegre, muito alegre. Eu sou alegre. Até em momentos difíceis, eu ainda acho um jeito de dar uma risada de alguma coisa. Então, assim, essa é a minha essência. E será que eu vou continuar assim, rindo? Quando eu estiver, né, mais velha, eu vou ter projetos, sonhos, e tudo isso é perfeitamente possível, porque a velhice, ela não é um fim, não é o decreto do fim de uma vida, pelo amor de Deus, não é isso. A pessoa pode realizar grandes coisas na idade, na melhor idade, assim que fala. Me perdoe se eu colocar se eu colocar os termos aqui de forma equivocada e tal, mas assim, quantas pessoas não estão realizando grandes coisas agora? Quantos autores incríveis escreveram obras incríveis aos 50, aos 60, aos 70 anos, né? Quantas pessoas estão em mundo afora, viajando, curtindo a vida e olhando para a vida com outros olhos, se permitindo. Então, não é o decreto, né, do fim, não é isso. Mas a gente vive numa sociedade que despreza tanto o idoso, né, que rejeita tanto a velhice, que a gente tem medo. A gente fica, vem uma angústia, né, vem uma coisa. E também numa sociedade que valoriza tanto essa beleza de porcelana, né? Essa pele de novela, de filme, sei lá. E aí a gente tem medo, né? Quando começa a chegar as ruguinhas, quando os cabelos brancos chegam, quando, né, o colágeno vai dando tchau, tchau, querida. Então, assim, é um conflito, é um não sei nem qual é a palavra aqui agora que eu posso colocar, mas é difícil, não é fácil. Outro dia eu vi eu assisti um recorte de um vídeo de Fernanda Montenegro e como é o nome dela, meu Deus? Da Irene Havashi. É Havashi, né? Me perdoe se eu errei aqui, Irene, mas é Havashi, eu acho. Falando sobre, né, envelhecer. E elas falando que sim, é difícil, não é legal, não é fofo, não é bom pra ninguém. É um processo delicado, doído, que vai mexer ali com coisas, mas que você tem que se colocar de uma forma que você se nutra e tenha outras coisas para se apegar, para se sustentar, sabe? Que não seja ali um lugar de, de tristeza, que não seja um lugar infrutífero, né? Então você tem que buscar e exige um movimento que acho que pode começar, pode e deve começar desde agora. Então você tem que, se você quer pensar numa velhice saudável, você tem que pensar na atividade física. Não tem para onde correr. A gente precisa de músculo. A gente precisa de músculos saudáveis para sustentar o nosso corpo. Você tem que se alimentar bem, tem que beber água, né? Se hidratar. Você tem que buscar se enriquecer culturalmente, buscar curar aí suas dores, suas questões, ou pelo menos conseguir conviver bem com elas, para quando você chegar nesse momento, não seja paralisante, não seja um momento que você olhe ali para adiante e pense que acabou, que não tem mais nada para você, você não tem mais nada para construir, não tem mais nada para fazer. Não, que não seja isso, né? Que seja um movimento de construção eterna. A gente está aqui para aprender o tempo todo, para fazer, para evoluir, para ir se melhorando o tempo todo, né? E isso só se encerra, ou pelo menos só deveria se encerrar, quando a gente realmente partir definitivamente.
Mas enquanto a gente está aqui, seja com 20, 30, 40, 70, 90 anos, a gente está nesse movimento, né, de crescimento, de construção contínua. E tudo isso eu acho que é paulatinamente que a gente vai fazendo. É um exercício que pede da gente envolvimento, né, sincero e real, para que essa construção tenha bases, para que estas construções, né, sejam fortes, sejam sólidas, para nos sustentar mais lá à frente, para viver nessa velhice, seja lá como é que ela vai chegar, que a gente não sabe, né? Então é um, é um processo delicado e difícil, mas eu quero viver. Então, eu quero continuar aqui o tempo que Deus me permitir e eu quero ter uma vida longa, mas eu quero ter uma vida longa, saudável, boa, confortável. E eu quero tentar ao máximo agora fazer por mim coisas que me possibilite chegar lá na frente com os meus 90 anos, 100 anos e eu estar bem, eu estar confortável no meu corpo, na minha mente, na minha espiritualidade, nos meus relacionamentos. Não é que eu tô desesperada e não quero envelhecer e não sei o que, mas também queria ter colágeno eterno. Mas enfim, gente, eu não sei como que vai ser isso, como que eu vou lidar, como que eu vou olhar para o meu rosto, como que... Será que eu vou fazer plástica? Será que eu vou lançar a mão, né, dos recursos aí que tem a medicina? Como que vai ser? A Irene Rabacho falou algo que eu morri de rir, que ela acabou operando a orelha, porque ela não conseguiu lidar com a orelha dela, não estava conseguindo lidar, a orelha cresceu e diz ela que ela tava parecendo um Dumbo. E aí corrigiu a orelha, fez a orelha, mas ela não mexeu no rosto, ela não quis mexer no rosto dela, as amigas meio que não acreditaram que ela não ia mexer no rosto e sugeriram que ela mexesse e tal, mas ela não quis, e ela tá lidando com isso, tá lidando ali, né, com a velhice dela, né, com as rugas, com a flacidez, enfim, não quis mexer no rosto dela, e ok, e ela, ao que me parece, tem recursos para lidar com isso, ela é mais que um colágeno, né, então, mas por que que ela tem esses recursos? Porque ela buscou, porque ela continua buscando, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, buscar esses recursos para nos dar essa força para mexer com isso, para lidar com isso, porque não é fácil. Venhamos e convenhamos, não é fácil, gente. É uma questão de perspectiva também, né? Porque talvez para outras pessoas realmente seja muito mais fácil o processo, né? Seja muito mais tranquilo, porque não é de fato não é uma questão. Mas acho que para a maioria acaba sendo uma questão. Então, é uma outra realidade que você vai ter que lidar e encarar e se movimentar para viver nessa realidade, enfim, pede muito da gente, né? A vida em si acaba pedindo muito da gente, mas acho que em algumas fases acaba pedindo mais. Eu não sei se eu consegui colocar aqui tudo que eu queria colocar sobre esse tema, mas é mais ou menos isso. Me conta como vocês têm se sentido, como tem sido esse processo do envelhecimento, a galera aí 30 mais. Não sei se eu coloquei muito bem o que eu queria dizer, o que eu queria dizer do jeito que está aqui no meu pensamento, porque uma coisa é o pensamento, outra coisa é você verbalizar e encadear tudo direitinho, e eu também acabei não fazendo roteiro, porque me veio agora essa ideia de falar sobre isso, eu ia falar sobre outra coisa e acabei não fazendo roteiro nem nada, mas enfim, era isso o papo de hoje, gente. Se você gostou aqui da minha maluquice, curte esse vídeo pra mim, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu te espero te ver no próximo vídeo e até breve.